Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o olavismo cultural e o perigo para o futuro do país é o tema de hoje. Eu vou pedir a você para ajudar a divulgar este vídeo como um mecanismo de conscientização popular, tá certo? Eu coloquei aqui alguns pontos, na verdade, anotei aqui 12 pontos fundamentais que corroboram a ideia de que o olavismo cultural, ou seja, o conjunto de ideias propagadas pelo pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, podem ser extremamente deletérias e danosas para o futuro do nosso país, uma vez que ele é um grande formador de opinião, não devemos desconsiderar isso, e é um cara que tem até um certo espaço no que concerne a sua bibliografia, tá? Ele foi autor de best-sellers como O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Deve Saber para Não Ser um Idiota. Aí eu pergunto, nessa obra, acho que ele poderia estar apresentando o que não se deve fazer, considerando ele como referência, para não ser um idiota, para não ser um imbecil. Só pode ser, o mínimo que você não deve fazer para não ser um idiota, na verdade, tinha que ser a biografia e as referências intelectuais dele. Isso que tinha que estar exposto na obra. Mas tudo bem. Eu coloquei aqui alguns pontos, mas antes de apresentar alguns pontos, é importante destacar a má influência que Olavo de Carvalho apresenta para o conjunto de jovens brasileiros. O grande perigo é que ele tem sido referência primaz da juventude do nosso país, em especial aquela que tem uma tendência conservadora de leitura do mundo. Vem Olavo de Carvalho, o maior nome da direita brasileira. De fato é. Se nós formos analisar, principalmente nesse processo que se inicia nas jornadas de julho de 2013, um processo que iniciou, toda aquela união de grupos mais à direita contra o governo Dilma Rousseff, a gente pode dizer de maneira clara e evidente que junho de 2013 inicia o processo de desconstrução da esquerda brasileira e do campo progressista como um todo. E claro, a Dilma vai ser protagonista desse processo, pelo menos num primeiro momento, e depois esse processo de desconstrução do campo progressista no Brasil vai continuar com a prisão do ex-presidente Lula e com a colaboração intelectual e conceitual de indivíduos como Olavo de Carvalho e das suas linhas auxiliares, como Nando Moura, Lilo Vlog, Bernardo Kister, Diego Roxy, Paula Marisa e etc. Indivíduos que usam como base intelectual as obras do referido filósofo, para propagar e adaptar o seu discurso no sentido positivo relacionado ao conservadorismo e também aos valores liberais na economia. Então, Olavo de Carvalho serve como base conceitual desses youtubers para contribuir no processo de alienação do povo brasileiro, em especial da nossa juventude, que tem tido um flerte com o conservadorismo muito grande nos últimos anos, em especial pela colaboração das igrejas, em especial, mais ainda, das igrejas pentecostais e neopentecostais, que endossam, pelo menos em parte, os valores que são propagados pelo olavismo cultural, tá certo? Então é importante destacar essa má influência, tá? E uma outra coisa importante, percebam que, pelo menos há uma década atrás, existia um grupo de pessoas que estavam intocadas, escondidas, que tinham medo, que tinham receio e até mesmo vergonha de expressar as suas opiniões, E o Olavo de Carvalho, ele vai servir como um combustível que vai
contribuir para que essa massa de, até então, reacionários reclusos pudesse ter voz dentro do espaço de formação de opinião na sociedade brasileira. Tá certo? Então, existia uma massa de reacionários de base proto-fascista que tinha vergonha, no auge do progressismo no Brasil, de expressar as suas opiniões sobre o receio de serem execrados nas redes sociais. E o Olavo de Carvalho vai ser peça fundamental para dar voz a essa massa de reacionários. O Olavo de Carvalho, ele vai servir como aquele que vai abrir a possibilidade desses reacionários até então reclusos, escondidos do debate nacional, que eles pudessem ter voz, que eles pudessem ter espaço no ciclo de formação de opinião da sociedade brasileira, tá certo? Então, antes das jornadas de junho de 2013, né, alguns reacionários isoladamente já ameaçavam colocar as suas ideias à frente nas redes sociais. Esse grupo que se auto-intitula conservador, mas que na verdade é reacionário, porque eu acho que o conservadorismo autêntico ele não existe no Brasil, salvo reduzidas exceções. A gente não consegue encontrar conservadores autênticos no Brasil, pelo menos conservadores que tenham uma base conceitual que possa possibilitar a eles serem entendidos no assunto, né? Nós temos pessoas que se dizem conservadoras ou até que se identificam com as pautas conservadoras, mas que de fato, pela sua ignorância no que concerne ao próprio conhecimento conceitual do conservadorismo, não tem autoridade para se auto-intitular como tal. Então, na verdade, são reacionários que são bem diferentes daquilo que nós possamos chamar de conservadorismo autêntico. Pois bem, então, o que nós vamos observar? Tá? Isoladamente, alguns reacionários já procuravam, mesmo que de maneira tímida, apresentar as suas ideias dentro do mainstream de debates da sociedade brasileira, né? Mas, claro, em espaços não privilegiados, eles já tinham um certo percentual de penetração, de formação de opinião. Mas, né, no que nós chamamos de grande debate, quem fazia o papel da direita eram exclusivamente os liberais, aqueles que tinham o pensamento em consonância com a escola de Chicago e com o próprio liberalismo tradicional de Locke e Smith, né? Você não tinha no extrato ideológico da direita conservadores participando do debate político. Você tinha os liberais, né, os autênticos liberais ou os liberais raiz, liderando o debate pelo espectro destro, ideologicamente falando, da política brasileira. Os conservadores eram tímidos, eles tinham espaços reduzidos, eles se comunicavam em fóruns escondidos na internet, em pequenos sites, em pequenos blogs. Existiam alguns youtubers que se aventuravam em propagar o conservadorismo nas redes sociais, mas esses youtubers tinham pouco poder de penetração nas massas. O Olavo de Carvalho vai ser peça fundamental na contribuição do crescimento do conservadorismo como uma ideologia fidedignamente passível de crédito dentro do cenário do debate social. Então o Olavo de Carvalho vai ter esse papel de pegar pela mão aqueles formadores de opinião de matiz conservadora que até então estavam escondidos e que viram no Olavo e nas suas ideias uma possibilidade de apresentar, de se no caso, proclamarem signatários de uma nova visão de mundo no que concerne a ideologia política. E é aí que youtubers como Nando Moura, Diego Rox, a partir de 2013, Bernardo Kister, é a partir dessa conjuntura favorável à direita que eles começam a se apresentar e começam com o seu trabalho a liderar um processo de alienação ideológica.
aproveitando-se da ingenuidade intelectual do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele tem posicionamentos conservadores. Eu posso até dizer, o povo brasileiro ele não é majoritariamente de direita, ele é majoritariamente conservador. E aí eu vou separar esquerda e direita de conservadorismo e progressismo. Para mim, esquerda e direita é uma dicotomia que está diretamente relacionada, única e exclusivamente, à natureza econômica, ao debate da economia. Você tem um posicionamento econômico à esquerda ou à direita. Se você defende um Estado robusto, que promove o desenvolvimento social e também desenvolve políticas de tutela social, né? Um Estado que fomenta o crescimento, né? Não só na geração de empregos, mas também cuidando da formação intelectual do seu povo, que busca, através da tutela social, desmarginalizar, né, estratos que até então estavam esquecidos dentro da própria sociedade. Essa política de verniz mais humanitário, então você é de esquerda, usando políticas econômicas de maior carga tributária, de maior intervencionismo estatal, justamente para transferir renda para os mais pobres. Se você tem um posicionamento mais individualista, né, onde deve-se propagar a ideia do Estado mínimo, né, da não participação do Estado na política econômica, onde a sociedade dirige a economia e onde os valores da meritocracia e do individualismo para a própria ascensão social devem ser valorizados, né, devem ser apresentados à sociedade. Nesse caso, você se identifica como liberal. Agora, no que concerne a costumes e valores, ao próprio conceito de moralidade, é muito mais fácil você identificar uma dicotomia entre conservadores e progressistas. Eu acho que nesse ponto eu posso dizer que o Brasil é majoritariamente conservador. Mas é um conservador que não conhece conceitualmente o conservadorismo. Nas suas expressões, no seu comportamento e no seu arcabouço valorativo, é que ele acaba se legitimando como conservador. Ele próprio, às vezes, não tem noção do que é ser um conservador. Às vezes ele se auto-identifica até mais como um cara tradicional, ou até mais à direita de maneira equivocada. Não, ele é conservador. Por que eu digo isso? Porque se nós tivéssemos uma ideia clara no Brasil de esquerda e direita, jamais conservadores teriam votado no Lula nas eleições de 2002. E nós vimos grande parte desses conservadores brasileiros depositando crédito no Lula, naquele processo eleitoral, porque em primeiro lugar no Brasil está a questão da proteção social. O brasileiro é aquele indivíduo que, por mais que seja conservador nos costumes, né, ele aprova políticas de transferência de renda e de tutela social. Ele é capaz de primeiro pensar no seu estômago para depois pensar nos seus valores. Bem, pelo menos durante um bom tempo era assim. Mas vamos ao ponto central do vídeo, tá? Eu coloquei 12 situações que corroboram a ideia de que o olavismo cultural é um perigo para o Brasil. Primeiro ponto que eu coloco aqui, tá? O olavismo cultural, ele fomenta a sacralização de políticos. Nesse caso, do próprio Bolsonaro. Há um processo de sacralização do presidente, endossado pela retórica do próprio Olavo de Carvalho, de que o presidente é intocável, de que ele tem uma grande missão para transformar o Brasil, de que ele vai ser o grande timoneiro do desenvolvimento brasileiro, tanto no que concerne a seara econômica, quanto no que concerne a seara valorativa, cultural. Uma transformação, uma revolução nos costumes e valores do povo brasileiro. Então, eu vejo a sacralização como, na verdade, uma imbecilização da sociedade, onde se tira da sociedade o seu verniz questionador, o seu senso crítico. Então esse é o primeiro perigo, tá? Outro ponto importante que faz do Olavo de Carvalho um autêntico canalha: a desonestidade intelectual. Esse é o segundo ponto. O combate à corrupção e as críticas ao sistema político como um todo só valem para a esquerda. Quando o Bozo ou qualquer outro político à direita que está em consonância com as ideias do olavismo cultural, tá?
pratica atos ilícitos, sai da compostura da formalidade do cargo, ou quando pratica o chamado fisiologismo político, o pacto pragmático de governabilidade, que outrora o Lula fez, né? Onde ele cede para ter o apoio do Congresso. Nesse caso, se for o Bolsonaro, aí pode. Aí pode ser pragmático, pode praticar fisiologismo, pode dialogar com Rodrigo Maia, pode colocar como liderança do governo um político do MDB. Mas quando era a esquerda, quando era o Lula ou a Dilma, ou até mesmo o Temer, embora eu não identifique o Temer autenticamente como de esquerda, mas quando eram os outros, isso era o quê? Uma cretinice. Mas quando é o Bolsonaro que articula com o Congresso, e muito mal por sinal, que tem que ser subserviente às pautas dos parlamentares, praticamente com o pires na mão, abaixando a cabeça e desconstruindo muito da sua agenda que até então ele havia prometido para o seu eleitorado, quando ele tem que virar putinha perante o Congresso, ele, Bolsonaro, está justificado pela ideia de que se você não se adaptar ao sistema político, você não consegue governar. Tá, tudo bem, isso é verdade, isso é crível. Mas quando era a esquerda que fazia isso, aí era cretinice, aí era uma postura desonesta, aí a esquerda estava flertando com o diabo. Então, quando o Bolsonaro faz, pode. Quando a esquerda fazia exatamente a mesma coisa, aí não podia. Quer dizer, a esquerda tinha que se adaptar ao sistema, tinha que praticar o pacto pragmático de governabilidade, tinha que dialogar com a direita, tinha que dialogar com o MDB, colocar o MDB como liderança no Congresso, com a presidência da Câmara e do Senado. A esquerda articulava o quê? Para colocar a sua agenda progressista à frente. Então ela tinha que dialogar, ela tinha que ceder em alguns pontos. A esquerda fazia isso. Aí, tanto Olavo de Carvalho como a direita reacionária batia nisso. Com Bolsonaro, tá? Existiria uma ruptura com esse modus operandi. Só que essa ruptura não se concretizou. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, dialogando com o Congresso e praticando o pacto pragmático de governabilidade. Mas ele pode. Por quê? Porque ele está envolto do manto da sua sacralização. Bolsonaro é sagrado, Bolsonaro pode. Tá? Outro perigo do olavismo cultural, número 3, a absolutização da verdade, onde há uma imposição de uma retidão padronizadora de costumes e valores morais. E todos aqueles que pensam diferente da visão majoritária da sociedade no que concerne à cultura e ao comportamento são execrados, são segregados, são estigmatizados e estereotipados, porque não seguem a visão suprema, o que a maioria acha que é certo. Você é obrigado a ter que se enquadrar, se adaptar àquilo que a maioria da sociedade quer. Você tem que seguir um padrão cultural, um padrão valorativo. Tem que se comportar como que a maioria da sociedade determina, impõe. E essa visão autoritária de construção social é endossada pelo olavismo cultural. Ponto 4. A beatificação do próprio Olavo de Carvalho pelos setores da direita reacionária brasileira. Tá? O que ele fala é lei. Ele é indefectível. Ele não erra. Tá? E tudo que o Olavo de Carvalho fala é como se tivesse inspiração divina. Ele é o grande guia. Ele é o grande intelectual orgânico do reacionarismo brasileiro. E todos aqueles que se identificam com essa visão reacionária o veem como um Deus. E o que Olavo de Carvalho fala, nós assinamos embaixo como um gado acrítico, desprovido de qualquer senso questionador. Tá certo? Quinto ponto, tá? Seguindo ao que eu falei, Olavo de Carvalho contribui com o seu olavismo cultural com a formação de um gado acrítico, tá? Que é formado por robôs que são programados apenas para repetir aquilo que o olavismo cultural defende. Não só repetir, como impor a sua visão sobre todo o tecido social. Tá? Então,
Como que você identifica um olavista? Um grande repetidor de frases prontas, sem sentido, de imposição de uma retidão padronizadora de costumes e valores morais. E se você pensa diferente dele, você está no erro. É algo quase que doutrinariamente sagrado. É como se fosse uma religião. O olavismo se transformou numa religião. E sabe qual é a consequência disso? Uma série de impropérios e imbecilidades, como todo mundo que pensa diferente, por exemplo, do governo Bolsonaro é comunista. Até mesmo aqueles que outrora haviam apoiado o presidente. Lobão virou comunista, Alexandre Frota virou comunista, Joyce Hasselmann, uma das maiores defensoras do conservadorismo brasileiro, virou comunista. Nando Moura, o alienador mor da juventude brasileira, no que concerne ao discurso conservador, virou comunista também. Então vejam que há uma distorção. Marco Antônio Villa, que em nenhum momento defendeu de maneira taxativa o governo Bolsonaro, mas que sempre teve um discurso mais a centro-direita, é o grande comunista do jornalismo político brasileiro. Então vejam que todo mundo vira comunista, o que é uma leitura extremamente binária do processo político e ideológico. Por quê? Primeiro, pergunta para um olavista, de fato, conceitualmente o que é um comunismo. Ele não sabe. Qual é a diferença de comunismo e socialismo? O que é gênero e o que é espécie nesse processo? Ele não sabe. É um indivíduo ignorante, com uma base intelectual pueril, limitada. E esse gado, esse conjunto de robôs acríticos, que chama todo mundo de comunista, que não tem base conceitual alguma, esse exército de ignorantes que contribuem com o emburrecimento coletivo, com o processo de ignorantização da sociedade brasileira, é esse conjunto de idiotas, de imbecis, que muitas vezes vem aqui me xingar, que vai nos canais progressistas e ficam demonizando os youtubers do campo da esquerda. Então essa imbecilização, ela tem como contribuidor mor o senhor Olavo de Carvalho, endossado pelas suas linhas auxiliares, como o próprio Nando Moura, como Bernardo Kister, Diego Rox, Paula Marisa, entendeu? Então essa turma toda contribuiu com esse processo de alienação popular. Essa turma toda, principalmente o Nando Moura, contribuiu para alienar os jovens brasileiros que têm uma tendência conservadora, o que é democrático, mas transformou esses jovens conservadores em reacionários, que enxergam o mundo de maneira binária. Ou o mundo é preto ou branco, ou as coisas são certas ou erradas, ou é alto ou é baixo, ou é doce ou é amargo. Vejam, há um reducionismo intelectual que corrobora a ignorância dessas pessoas. E o olavismo cultural, ele empobrece o debate crítico e diminui o senso questionador das pessoas, fazendo delas acríticas, ou seja, não críticas. Porque por mais que você seja de esquerda ou de direita, você tem que ter o senso crítico apurado. Você não pode ser escravo da ideologia de ninguém. Nesse caso, os olavistas são escravos da ideologia do senhor Olavo de Carvalho. Então todo mundo é comunista. Pergunto para você, que ama o Olavo de Carvalho, o que é comunismo? Vem aqui no comentário e me explica conceitualmente o que é o comunismo. Não basta dizer que comunismo é sinônimo de esquerda, que você vai estar flertando com a ignorância. Comunismo é, acima de tudo, um modelo político-econômico, que tem características, tá, que muitas vezes diferem de outros elementos do socialismo. Então você tem que saber separar gênero e espécie. Tá? E o comunismo real foi o comunismo feito na União Soviética, que foi implementado na China, está sendo implementado na Coreia do Norte, que aconteceu em Cuba. Certo? O comunismo real de Marx e Engels, do Manifesto Comunista. Você leu o Manifesto Comunista? Porque para mim, para você ter base conceitual, você não pode só ler aquilo que lhe agrada. Você também tem que ler autores que você discorda. Eu, para fazer minhas críticas contra quem pensa diferente de mim, dentro do terreno do respeito, eu preciso ler também aqueles autores que não estão em consonância
com a minha base ideológica. É o que eu penso, para que você seja considerado um indivíduo inteligente. Aí eu pergunto, mais uma vez, o que é comunismo? Qual é a diferença de comunismo e socialismo? Por que todo indivíduo que discorda do governo Bolsonaro é automaticamente comunista? Você vai continuar nesse reducionismo intelectual, nessa visão binária do mundo? O mundo é plural, ele não é singular, ele não é dual, ele é coletivo. Existem vários socialismos. Social-democracia tem inspiração socialista. A política de estado de bem-estar social tem inspiração socialista. A anarquia tem inspiração socialista. O socialismo democrático tem inspiração socialista. O socialismo moreno, comum na América Latina, tem inspiração socialista. E o comunismo tradicional também tem inspiração socialista. E você ainda tem que separar o comunismo adaptado de União Soviética, China e etc., do comunismo real e simbólico que Marx e Engels criaram no século XIX. Que é diferente, porque esse comunismo que foi implementado, por exemplo, por Lenin na União Soviética, foi um comunismo que eu chamo até de czarismo vermelho, porque, na verdade, foi a ideologia comunista, né, aproveitando toda a estrutura autoritária do czarismo russo. Mas é claro que nós não vamos entrar nessa leitura, senão o vídeo vai ficar maior. E claro, isso vai dar um bug, né, vai acabar mexendo muito com o cérebro de quem não tem capacidade para pensar, que são os olavistas. Então é melhor vir com esse debate do comunismo para um outro vídeo. Outra coisa, a maioria dos olavistas, não todos, mas a grande maioria, acredita em baboseiras como terraplanismo, kit gay, mamadeira de piroca e o uso de fetos para a fabricação da Pepsi. Acredite se quiser. Outro dia eu encontrei um olavista que chegou para mim e afirmou que Bolsonaro está agindo inspirado por Deus. Há inspiração divina nas ações do Bolsonaro. Até quando ele diz que você deve cagar dia sim, dia não, foi Deus que o inspirou para falar essa merda. É triste, cara. Cara, eu morro de rir, brother. Eu morro de rir, cara. É tanta baboseira, é tanta besteira. Gente, mas não é só uma ignorância. Não é ignorância no sentido simplório do conceito de que o indivíduo não teve oportunidade de estudar e tal. Isso eu respeito, né? Eu respeito o indivíduo que é ignorante porque não teve oportunidade. Mas não tem gente que tem diploma, cara, que estudou em faculdade e que enxerga o mundo binário, que é de um reducionismo intelectual vergonhoso, constrangedor. E é essa gente que quer formar a opinião da sociedade brasileira. Nós temos que combater isso, sem medo. Porque esse é o olavismo cultural que vai contribuir com o processo de ignorantização da nossa sociedade nas próximas décadas. Então é triste, gente que acredita. Pelo amor de Deus, cara, tem gente que acredita. Porra, cara, eu ouvi uma, cara, de boa. Tem gente que acredita que os rios e os mares e oceanos são as lágrimas de Deus. Eu perguntei se isso era metáfora, o cara falou concretamente não. Foi Deus que chorou e fez chover. É triste, cara. Outra coisa, existe um perfil caricato dos seguidores de Olavo de Carvalho. Pessoas que não têm vergonha em defender intervenção estatal e usam o artigo 142 da Constituição Federal de maneira errada. Porque aquela intervenção não é essa que vocês querem, de consolidar uma ditadura no país. Estudem melhor, né, o artigo 142 da Constituição. Outro ponto, tá? Senhorinhas que acreditam no mundo perfeito, né? Que são facilmente manipuláveis, e pessoas que alimentam o seu reacionarismo através das ideias do Olavo. Senhorinhas que chegam e comentam: Deus protege o meu presidente Bolsonaro contra as garras de demônios como você que fala mal dele. Mas senhorinhas que acham que no estalar de dedos vão resolver o problema da desigualdade socioeconômica no Brasil, da concentração de renda, que irão transformar o Brasil numa nação desenvolvida, não procurando desmarginalizar a sociedade através de promoção de políticas de educação, cultura e ciência e tecnologia. Não, elas acreditam que apenas pela meritocracia e seguindo a cultura liberal, o Brasil vai se transformar nos Estados Unidos em apenas uma década. E se esquecem que o Brasil tem uma formação cultural muito peculiar. O Brasil
tem base católica, é patrimonialista, institucionalista e tem uma cultura, sim, de Estado forte, que promove políticas de tutela social e de desenvolvimento. Ou seja, o Estado é o promotor do desenvolvimento. Isso faz parte da nossa cultura política e até mesmo econômica. Mas não, eles querem enfiar em goela abaixo o liberalismo no Brasil. Enquanto as reformas liberais não forem aprovadas, o Bolsonaro vai continuar sendo blindado pela centro-direita liberal no Congresso. A hora que o conjunto de reformas liberais forem todas aprovadas, reforma previdenciária, trabalhista, tributária, educacional, judiciária, administrativa, e o liberalismo for consolidado no Brasil nos próximos 2 anos, no último ano de governo Bolsonaro, ele vai ser descartado que nem um caroço, que nem uma semente. É só o Bolsonaro fazer o trabalho sujo e consolidar o liberalismo no Brasil, que ele vai ser descartado, e aí a elite coxinha brasileira vai construir uma nova alternativa, que é João Dória. E o próprio Dória está articulando no Congresso, através de Rodrigo Maia, para desconstruir o governo Bolsonaro, mas pediu para que ele tenha paciência, que engula o Bolsonaro para mais 1 ano ou 2 anos. Porque se o Bolsonaro enfraquecer agora, quem se fortalece é a esquerda. E a centro-direita liberal não quer isso. Por isso que ela está blindando o Bolsonaro. Mas a hora que o Bolsonaro fizer todo o jogo sujo, ele vai ser descartado como um caroço de manga. Essa que é a realidade. E aí, esses 10 ou 15% de reacionários que defendem a política fratricida de segurança pública, esse pentecostalismo imbecil que faz do Bolsonaro um ungido de Deus, esses idiotas que veem o mundo de maneira binária e que seguem o olavismo cultural vão morrer abraçados junto com o Bolsonaro. E a centro-direita liberal, que está cagando para os valores do conservadorismo, que só joga para a plateia, vai fazer de João Dória presidente da República e vai dar uma banana para esses reacionários, que estão usando o Bolsonaro, aproveitando a indignação do povo brasileiro e sua maioria com a esquerda. Mas a hora que o Bolsonaro fizer todo o jogo sujo e aprovar reformas liberais, todo o conjunto reformista liberal for aprovado, ele vai ser descartado. E aí eles vão promover um novo projeto em consonância com a ideia de que João Dória deve ser presidente da República. Essa é que é a verdade. Mas o povo precisa enxergar. O povo precisa enxergar que está sendo usado. Tá certo? Outro ponto. Tá? Não é à toa que o Olavo de Carvalho critica o iluminismo. Tá certo? O iluminismo que consolidou o divórcio com a visão teocrática de mundo, consolidando o antropocentrismo, tá? A visão antropocêntrica que já havia sido iniciada com o Renascimento, tá? Entre os séculos 14 e 16. O Renascimento inicia o processo, né, de secularização da sociedade, né, de construção de uma retórica antropocêntrica, e o iluminismo consolida o antropocentrismo no mundo, não negando Deus, mas fazendo do homem um ser com livre-arbítrio, acreditando em Deus ou não, é ele que vai dirigir o mundo. O Olavo de Carvalho se opõe a essa ideia mecanicista. E daí nasce o que nós chamamos de anti-intelectualismo, perseguição a intelectuais e a pensadores. O Olavo de Carvalho se diz filósofo, mas ele despreza a filosofia, ele despreza os filósofos brasileiros. E ele propaga um anti-intelectualismo que só serve como processo de retrocesso intelectual do nosso povo. Também defende o anti-cientificismo. 10º ponto. Criou um neologismo chamado marxismo cultural, que na verdade é uma idiotice. Não existe marxismo cultural. É que ele detesta a escola de Frankfurt. E eu, como frankfurtiano, eu posso dizer, o grande ódio dele não é contra os comunistas tradicionais, é contra a escola de Frankfurt, que promoveu as ideias do relativismo cultural, que destruiu a absolutização da verdade, que questionou as instituições, que promoveu o cientificismo, que endossou os valores do iluminismo e do intelectualismo, porque para promover o desenvolvimento não basta desenvolvimento econômico, tem que existir desenvolvimento intelectual. As pessoas precisam se instruir, precisam se tornar inteligentes para poder fazer do mundo um mundo melhor. Essa é a ideia evoluída, a ideia que contribuiu com a evolução humana da escola de Frankfurt, que tem os seus erros também, os seus excessos, mas ideias de intelectuais como Marcuse, Habermas, Adorno, Walter Benjamin, tá? São ideias que devem ser valorizadas. E por mais que você não possa extrair integralmente, né,
tudo de bom, porque existem também equívocos, e eu como um crítico, apesar de ser frankfurtiano, eu também tenho críticas a alguns posicionamentos da escola de Frankfurt, certo? Diferentemente dos olavistas que são subservientes àquilo que seu mestre manda e pensa, eu, por mais que concorde com a maioria daquilo que foi produzido com a escola de Frankfurt, eu também discordo de alguns pontos, porque eu sou um ser pensante, questionador, eu sou livre intelectualmente, eu sou emancipado na minha inteligência, coisa que vocês olavistas não são. Então, o marxismo cultural nada mais é do que o frankfurtiano, né, o pensamento frankfurtiano. O marxismo cultural nada mais é do que o relativismo cultural. O marxismo cultural nada mais é do que o conjunto de ideias da escola de Frankfurt, que foi o quê? Uma releitura do marxismo tradicional. Porque o marxismo tradicional acreditava no quê? Que só pela luta de classes, através do modus operandi radical, onde a classe trabalhadora tomaria os meios de produção das elites, que somente pela porrada se conquistaria a revolução e, por consequência, se promoveria o socialismo no mundo em favor dos interesses da classe trabalhadora. Já os frankfurtianos fizeram uma releitura e entenderam que o processo é muito mais maduro do que esse. Tiveram uma visão mais adulta do processo. Não basta acreditar que o capitalismo, que é majoritário e forte na sociedade, está impregnado em valores como o lucro e a propriedade privada, que seria fácil, ou que será fácil, conscientizar as pessoas que só através da porrada, do radicalismo, vão conseguir promover o socialismo no mundo. Que o processo é muito mais lento e gradual, que deve ser feito pela persuasão. Então, a escola de Frankfurt, os frankfurtianos vão defender que as ideias socialistas devem ser um mecanismo de conscientização através do diálogo, que deve se dialogar com outros espectros ideológicos. E através de um processo lento, após séculos e séculos, vai se conseguir consolidar o socialismo no mundo. E o socialismo, sim, tem que se adaptar a alguns valores do capitalismo, né? A ideia de estado de bem-estar social, que hoje é propagada no Canadá, nos países da Escandinávia, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, e que faz desses países desenvolvidos e que promovem o bem-estar social, essa ideia do estado de bem-estar social, ela bebeu muito da fonte da escola de Frankfurt. Ao invés de querer fazer um socialismo na marra, na porrada, vamos tentar fazer um casamento entre aquilo que o capitalismo tem de bom e promover de maneira higienizadora aquilo que o socialismo tem de bom também, para que tenhamos uma sociedade mais equânime, justa e igualitária. Então, a visão frankfurtiana, ela atenua, ela amacia o marxismo radical e diz, se não for pelo diálogo e pela persuasão, se nós tivermos um modus operandi persuasivo de transformação social através do diálogo, a sociedade, pela porrada, não vai se transformar, vai se endurecer ainda mais no seu capitalismo selvagem e vai segregar minorias. E através do diálogo nós podemos fazer um casamento, um pacto de não agressão para que uma sociedade mais pacífica possa ser promovida e mais igualitária também. Um socialismo que não vai ser feito a ferro e fogo, mas através do diálogo. E é isso que enoja o Olavo, por quê? Porque ele sabe que a ideia frankfurtiana ela é muito mais eficiente do que o marxismo radical de outrora. Quando você taxa o comunista, o estereotipa, você causa medo nas pessoas, mas quando você vem com um indivíduo relativista que se propõe a dialogar com você de maneira mais inteligente, não pelo viés do radicalismo, pelo viés do diálogo, pelo viés do entendimento de que ambos os lados podem entrar em consonância, podem entrar no acordo, aí fica muito mais fácil que no processo longo, mais seguro, o socialismo aos poucos vá sendo absorvido pelas sociedades. É essa a ideia da escola de Frankfurt. Então o marxismo cultural, na verdade, é o frankfurtianismo, ou frankfurtianismo cultural. É isso que ele não diz, né? É a adaptação dos valores do marxismo à nova realidade que tem sim e reconhece o capitalismo como modus operandi econômico majoritário e tenta se adaptar a essa nova realidade. Tá? O socialismo real, o socialismo do Marx lá de trás, sem a releitura da escola de Frankfurt, era um socialismo que queria acabar com o capitalismo na marra. E a escola de Frankfurt mostra, não deve se acabar com o capitalismo na marra. Vamos nos adaptar
a essa sociedade capitalista e tentar aos poucos atenuar os malefícios que ela promove. Então foi um grande trabalho que a Escola de Frankfurt fez, e o Olavo de Carvalho tem ódio da Escola de Frankfurt, muito mais do que de Marx e Engels. Tá certo? De Gramsci para cá é que é o problema dele. Outra coisa, através dos olavistas, penúltimo ponto, há um discurso perigoso e teocrático de supremacia religiosa, endossado principalmente pelos pentecostais e neopentecostais aqui no Brasil, onde eles querem impor os seus valores, onde eles são muito mais Antigo Testamento do que Novo. Eles se esquecem da Nova Aliança, eles se esquecem de Jesus Cristo. Ao invés de aceitar, tá, o Jesus de verniz socialista, que compartilhava as suas coisas, que se sentava com os marginalizados sociais, que repartia o pão, o peixe, o vinho, que conscientizava as pessoas contra os desmandos do farisaísmo, que enfrentou os fariseus, enfrentou o status quo. Esse Jesus revolucionário incomoda. Então, por mais que os indivíduos enchem a boca para falar de Jesus e que se dizem cristãos, no fundo, eles acabam seguindo a retórica do Antigo Testamento. Eles acabam transformando o cristianismo num cristianismo judaizante, sionista. Tanto que eles falam em cultura, não em cultura cristã, mas em cultura judaico-cristã ocidental. São cristãos judaizantes ou judaizados que promovem o Antigo Testamento, né? A ideia de guerra justa, de fratricídio, né? É a cultura da imolação, do sangue, em detrimento do real cristianismo que deveria ser propagado por quem se diz cristão, que é o cristianismo do Novo Testamento. Mas não, os nossos pentecostais e neopentecostais continuam escravos do Antigo Testamento e dão muito mais importância aos valores e verdades, algumas já revogadas do Antigo Testamento, do que do próprio Novo Testamento, que era o testamento, né, que eles deveriam seguir e é o que está em vigor para quem se diz cristão. E um último ponto, todo mundo que discorda de Olavo de Carvalho vira inimigo. Ou melhor, todo mundo que discorda, tá, do pensamento olavista, seja qual ator social for, até mesmo o próprio presidente da República, se torna inimigo mortal. Se torna inimigo não só de Olavo de Carvalho, da direita, de Bolsonaro, se torna inimigo do país, se torna inimigo do Brasil. Sabe o que é isso? É pensamento único. Sabe o que é isso na sua raiz? Fascismo. Então eu vou pedir a você que teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, que divulgue o vídeo para os seus contatos, dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. É um ato de utilidade pública, você que quer conscientizar o povo e contribuir com o processo de desalienação popular, divulgar esse vídeo para os seus contatos. Um abraço a todos.